Olá, se você está chegando agora, quero te dizer que essa live vai ficar gravada, já está aqui gravada para você, e eu vou te contar tudo o que nunca te contaram sobre as emoções. Então, se você chegou agora, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Malu. Boa noite, Lívia. Hoje eu vou contar tudo o que não te contaram sobre as emoções. Tudo que eu descobri estudando um pouquinho mais sobre as emoções, eu vou te contar hoje nessa live. Então, eu tô muito empolgada para compartilhar com vocês um pouquinho de tudo que eu descobri estudando um pouquinho as emoções, certo? Então, vou esperar para ver se chega um pouquinho mais de pessoas, né? Estamos aqui em 2, 3. Olha, está chegando mais gente, que bom! Boa noite, Ká, seja bem-vinda à nossa live de hoje. Apertem bastante no coraçãozinho para o Instagram entender, né, que vocês gostam do conteúdo, né, que vocês gostam de estar aqui. Eu tô muito feliz com a presença de vocês. É a nossa primeira live de 2022. Gente, quanto tempo que eu não faço uma live? Eu acho que foi outubro ou novembro, a última vez que eu fiz uma live aqui. Então, eu tava até com um friozinho na barriga. Antes eu fazia tanta live aqui. Eu tava até com um friozinho na barriga antes de entrar aqui conversar com vocês. Porque fazia já um tempinho que eu não aparecia por aqui. Então, o objetivo da live é compartilhar mesmo, ajudar vocês a compreenderem melhor as emoções de vocês e saber tudo o que vocês podem tirar de benefícios dessas informações e também das informações que as emoções te dão, tá? Porque suas emoções te dão muita, mas muita informações sobre você. Mas eu não quero dar spoiler aqui e eu vou começar aos poucos aqui compartilhando tudo que não te contaram sobre as emoções. Então, as nossas emoções, elas sempre vão nos dar mensagens importantes de coisas que são importantes pra gente. Seja sobre as nossas frustrações, seja sobre os nossos direitos, seja sobre os nossos valores, entende? Elas sempre estão nos passando mensagens. Então, por isso que quando alguém te fala, olha, não fica assim não fica triste não, isso não é legal. Por quê? Porque você tá invalidando algo que é uma informação sobre você, certo? Então, por isso que não é legal tentar inibir as tuas emoções, porque as tuas emoções passam mensagem. Então, guarda isso pra você, tá? As tuas emoções passam mensagens sobre você mesmo pra você. São uma mensagem interna aqui dentro que passa, tá? Aí dentro do teu organismo sobre coisas que são importantes, relevantes pra você, tá bom? Eu vou vendo aqui os comentários. Boa noite, meninas que chegaram agora. Sejam muito bem-vindas. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem comentar algo, fique à vontade, comenta aqui embaixo que eu vou respondendo aos poucos, tá bom? Então, a primeira informação, eu quero te dizer que o filme Divertidamente, apesar, quer dizer, é muito bom, né? Ele é muito, ensina, né, de forma bem lúdica, informações sobre as emoções. Mas as nossas emoções vão muito além das emoções reportadas no filme. Você sabia disso? Elas vão muito mais além do que isso, tá? Elas não ficam só ali no medo, na tristeza, no nojo, na raiva, e mais outras ali que o filme reporta. Elas vão muito além, tá? Então, a surpresa, ela é uma emoção. Você sabia disso? Quando você prepara uma festa surpresa pra alguém, uma surpresinha pra alguém, você quer despertar essa emoção de surpresa na pessoa. Mas, às vezes, a pessoa já desconfia. Então, ela tenta fingir uma emoção. Já viu uma pessoa que tentou fingir uma emoção de surpresa? Ah, sério que você fez isso, né? Aquela emoção, fingir aquela emoção surpresa. A pessoa às vezes não consegue fingir essa emoção de surpresa. Por quê? Porque a gente já viu muitas pessoas tendo essa emoção. A gente já leu muito essa emoção nas outras pessoas, então a gente consegue sentir quando a pessoa tá mentindo que tá surpresa, tentando fingir uma emoção. Vocês já viram alguém tentar fingir uma surpresa, assim? Ou às vezes numa festa surpresa, ou que recebeu uma surpresa, porque a pessoa às vezes já desconfiava. Isso
As emoções, elas acontecem muito dessa forma, assim, sabe? Não tem muito como esconder, porque todo mundo tem, entende? Então, todo mundo sabe como é. Basta um pouquinho de treino, um pouquinho de paciência, que a gente vai conseguir compreender no outro as emoções, certo? E você mesmo também, né? Orgulho é uma emoção, ciúme é uma emoção, né? Inveja é uma emoção. Gente, a lista é gigantesca de emoções que vai muito além do filme. O filme, claro, que traz muito conteúdo, muita informação de forma lúdica, mas vai muito além disso. E às vezes a gente acha que as emoções são só isso, entende? Então, a primeira, às vezes, informação que nunca te passaram, que as emoções vão muito mais além daquelas 5 ou 6 reportadas no filme, tá? A vergonha é uma emoção, o aborrecimento, a confiança é uma emoção, a curiosidade é uma emoção. Então, são várias emoções aí que vão além, que muitas vezes ninguém conta pra gente no decorrer da vida, né? Então, assim, às vezes a gente fica tentando inibir essas situações, essas emoções, achando que são só mesmo pensamentos, são sentimentos comuns, não são consideradas emoções, certo? Então, acho que essa é a primeira informação que eu queria te passar. As emoções vão muito além das 5 ou 6 que todo mundo sempre sabe quais são, certo? A segunda verdade que eu quero te falar é que nenhuma emoção vem do nada, tá? Não tem como. Eu tava ali e de repente comecei a sentir ansiedade do nada. Não, nunca é do nada, tá? Você não fica curiosa do nada. Você não confia em uma determinada situação do nada. Você não fica com inveja do nada. Você não sente ciúme do nada. Você não fica triste por nada, tá? A tua emoção tá te passando uma mensagem. Essa emoção, ela tá te passando uma mensagem. Tente sempre ler qual é essa mensagem que a tua emoção tá te passando, tá? Então, tente investigar. E esse é um dos principais passos da regulação emocional, tá? É perceber a emoção que você tá sentindo e o desencadeante dela, que é a origem daquela emoção, né? A origem. Qual que é a origem dessa mensagem? O que aconteceu pra mim ter ficado assim? Tá? As emoções não surgem do nada, então não tem como. Do nada fiquei ansiosa. E uma coisa, que é um spoiler aqui, que eu já vou dar de começo, que é uma informação bem importante, que eu vou falar uma verdade a respeito dela, é a ansiedade, tá? Ansiedade é uma emoção, tá? Para começar a ser um spoilerzinho que muita gente não sabe desse fato, né? E luta contra a ansiedade o tempo todo, mas a gente vai falar mais a respeito dela pra frente, mais pro final da live, tá? Não há como desligar as suas emoções, tá? Não há como não sentir as tuas emoções, tá? Se você tentar desligar as tuas emoções, você vai parar de ouvir as mensagens que teu corpo te manda. Isso é um pouquinho complexo, tá? Pensando um pouquinho, a gente sabe também que existe um transtorno que ele se chama alexitimia. Vocês já ouviram falar nele? É um transtorno de pessoas que não conseguem sentir as emoções, ou não se permitem sentir, ou tem um bloqueio, que não sentem, que não conseguem ler as emoções, entende? Até sentem as emoções, mas não conseguem ler essas emoções, tá? Como isso, Milena? Isso é muito comum, por exemplo, em pessoas autistas, tá? Eles têm esse bloqueio que eles não conseguem ler as emoções dele. Então, não há como desligar as nossas emoções, tá? Então, eu só queria que um dia eu nunca mais precisasse sentir ansiedade. Não tem como. Não tem como não sentir mais ansiedade. Só queria que um dia eu parasse de sentir medo. Também não tem como parar de sentir medo. Eu só queria que um dia eu não ficasse mais triste.
Não tem como. Não esqueça da primeira mensagem que eu passei aqui pra vocês. As tuas emoções falam e te passam mensagens a respeito de você mesma, tá? Então é muito, muito, muito importante que você saiba ler, aprenda a ler essas mensagens que o teu corpo, que o teu organismo tá passando pra você, tá certo? Então, não tem como, nenhuma emoção vem do nada, tá? Primeira verdade que eu precisava te contar, nenhuma emoção vem do nada. Segunda verdade, não há como desligar as tuas emoções. Não tem como, tá? De repente eu já recebi mensagens de pessoas no consultório falando assim: Milena, não quero mais sentir ansiedade. Nós temos um problema, porque a ansiedade é uma emoção. Então, são informações que as pessoas não sabem, entende? Mas a gente precisa, sim, aprender a lidar com as nossas emoções. Isso, de fato, é verdade. A gente precisa aprender a gerenciar as nossas emoções. Mas esse é um papo que a gente vai levar mais pra frente, tá? Então, as emoções, elas sempre lembram das nossas necessidades, tá? Então, não tem como desligar. Porque se, de repente, tá, eu começo a desligar o meu medo. E eu começo a atravessar a rua sem olhar pros lados, porque eu não tenho mais medo. Entende? Não tenho medo. Vou, atravesso a rua e o que acontece? Posso ser atropelada? Posso causar um acidente de trânsito também, porque os carros vão tentar desviar de mim, pode acontecer um acidente maior. Entende como é importante as tuas emoções, quanto isso é importante para sua vida, te protege de tanta coisa. Então, não tem como desligar, tá? Terapia, esse nunca vai ser um objetivo da terapia, tá? Terceira verdade que eu preciso te falar, tá? As emoções, apesar de ser bem intensas muitas vezes, elas não duram para sempre, tá? Elas têm um tempo determinado de duração, tá? Então, às vezes, quando há um término de um relacionamento, por exemplo, você tem a sensação de que você vai ficar triste pra sempre, né? Você pode ter essa sensação, nossa, eu acho que eu vou ficar triste pra sempre agora, porque eu não queria que esse relacionamento acabasse agora, que não era o momento, que achava que tava tudo bem e de repente não tava tudo bem, e aí você tem a sensação que vai ficar triste pra sempre, né? Mas o que de fato também não é verdade, porque nenhuma emoção vai durar pra sempre, entende? Então, você vai ficar triste sim por um determinado momento, mas mesmo triste em um dia triste, você vai experimentar outras emoções além da tristeza, tá? Tem algum momento que você vai receber uma figurinha no celular, por exemplo, e vai dar uma risadinha, né? Ou uma amiga vai tentar te animar, te contar alguma historinha e você vai dar uma risadinha. Entende que não vai ser só tristeza. Entende que você vai experimentar várias emoções no mesmo dia. Então, várias emoções. E elas não vão durar para sempre. Nenhuma delas. Assim como a alegria não vai durar para sempre, a tristeza também não vai. Tá? Então, é bem importante a gente pensar isso, porque isso conforta a gente, isso valida, isso me permite sentir a minha emoção, que eu sei que vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, entende? Eu sei que vai passar. Quando a gente tem uma sensação, por exemplo, assim, eu estou triste e eu acho que eu nunca mais vou ficar feliz de novo, que eu nunca mais vou deixar de experimentar a tristeza, o que acontece? Eu começo a me desesperar. E aí puxa uma outra emoção, desespero. Porque eu acho que nunca mais vai passar, começo a ficar desesperada. Entende? Então, uma emoção vai puxando a outra. Então, essa informação, de fato, é muito importante, tá? Saber que a minha emoção não vai durar pra sempre, ok? Um quarto ponto importante, tá? Que é a ansiedade. Ela não é uma doença. Então, a ansiedade, ela não precisa de cura. A ansiedade é uma emoção e ela precisa de gerenciamento, tá? Você precisa aprender a gerenciar, a regular as tuas emoções, a cuidar da tua emoção chamada ansiedade, tá? Então, não há como curar a ansiedade, tá? Essa informação é muito relevante aqui pra gente e é às vezes um mito quase que se passa, você precisa curar essa tua ansiedade, você é muito ansiosa. Não, você precisa regular.
a tua emoção. Aprendendo a regular, as coisas vão ficar mais leves, tá? Não há ninguém na vida que nunca tenha experimentado a emoção da ansiedade, tá? Então, é importante sim que você saiba disso, tá? Então, da mesma forma que não há como curar a alegria, para deixar bem claro, bem evidente, da mesma forma que não há como curar a alegria, não tem como curar a ansiedade também, tá? Muito, muito, muito importante que você saiba disso. Então, não tem como lutar contra a tua emoção de ansiedade. Apenas aceitar. Sempre o caminho da regulação emocional é a aceitação, tá? Eu preciso aceitar as minhas emoções. E eu gosto de uma frase que é muito interessante, que é muito importante, que diz assim: tudo aquilo que você resiste, persiste, tá? Presta atenção nisso, tá? Tudo aquilo que você resiste, persiste. Então, se eu fico resistindo a sentir a ansiedade, essa ansiedade vai permanecendo. Ela não vai passar. Tudo que a gente acolhe, valida, tende a passar mais rápido, tá? Você precisa, sim, acolher e aprender a validar as suas emoções. Ai, porque ninguém me acolhe, porque... Se a gente esperar que alguém acolha as nossas emoções, talvez isso não aconteça, tá? Porque a gente tem um mundo ideal, tem sim, mas tem um mundo real, entende? Que tá todo mundo correndo atrás das próprias coisas e poucas vezes olha pro lado, olha pro companheiro, pra companheira. Então, primeiro, tá? Eu acho que a gente tá aqui com quase 100% de mulheres. Primeiro, a gente precisa aprender a gente validar as nossas próprias emoções, tá? A gente precisa aprender a validar as nossas próprias emoções, tá? Não esperar que o nosso parceiro, que às vezes um parente nosso, valide as nossas emoções, venha nos dar uma palavra de conforto, uma palavra de acolhimento. Tente pensar nesses momentos que você tá sentindo uma emoção muito intensa. Tentar pensar o seguinte: o que eu falaria para uma amiga que está na mesma situação do que eu agora? Entende? Quando você pensa assim, o que eu falaria para minha melhor amiga que estivesse nessa situação agora? Uma palavra boa, uma validação, e fala isso para você. Fala essa frase para você. Conta isso para você. Valida você. Se você falaria com amor, com carinho, com uma amiga que tá passando pela mesma situação que você, por que você não fala isso pra você mesma? E tá aí, às vezes, esperando a validação de outra pessoa? Entende? Você tem coisas que só você pode começar a fazer por você. E aí a gente vai... Esse assunto... Nossa, só esse assunto aqui dá uma live inteira, né? Porque esse assunto é bem extenso. Mas eu queria te lembrar de parar de esperar muito que os outros validem as suas emoções e você começar a validar as suas emoções. Eu gosto de pensar que os outros nos tratam da maneira que a gente permite que os outros nos tratem. Entende? Então, se você permite que os outros invalidem as tuas emoções, por isso que o outro vai começar a continuar invalidando quem você é, as tuas emoções, entende? Mas é claro que esse é um tema que a gente entra, dá um tema só de uma live, né? Vocês estão gostando? Eu tô vendo que tem bastante coraçãozinho aqui, eu tô feliz por isso. Que bom que estão gostando, acho que estão gostando, né? Tô vendo bastante coraçãozinho aqui. Muito bom. Então, eu queria te falar outra coisa que de fato é muito importante, que aí talvez cause um pouquinho de espanto, tá? Está tudo bem sentir ciúmes. E aí você vai falar, meu Deus, a psicóloga falou isso, né? Tá tudo bem eu sentir ciúmes? Sim, está tudo bem você sentir ciúmes, tá? E agora, para as pessoas que falam muito, essa emoção aqui, ela é muito mal falada. Vocês, quando eu falar dela, vocês vão saber que, de fato, essa emoção é muito mal falada, que é inveja. Tá tudo bem sentir inveja.
Isso mesmo, tá tudo bem sentir inveja, tá tudo bem sentir ciúme. E aí vocês podem estar falando, tô passada, chocada, né? Porque é verdade, tá? É uma emoção. Não tem como você não sentir, às vezes, ciúme, tá? Não tem, às vezes, como você não sentir inveja, tá? Mas há um parênteses grande nessas situações. O que é? Há uma diferença muito grande entre uma emoção e um comportamento, tá? Então, a diferença, eu sinto inveja, tá aqui dentro de mim. Eu senti isso. É uma emoção, fazer o quê? Eu achei que a pessoa conquistou algo que talvez ela não merecia, talvez ela nem se esforçou tanto. Eu julguei isso internamente, sem perceber, eu julguei isso dentro de mim e despertou essa emoção. Tá tudo bem, tá? Alguém pegou a minha caneca aqui, deixa eu pegar minha caneca. Vou dar um exemplo. Alguém pegou essa minha canequinha aqui, não reparem nas minhas unhas. Alguém pegou a minha canequinha aqui e eu gosto muito dessa canequinha. Então alguém veio na minha casa, sentou na mesa e pegou a minha canequinha. Eu já olhei assim, pegou minha canequinha, né? E eu senti ciúme da minha canequinha. Ai, tomara que cuide da minha canequinha, não bata ela forte assim na mesa, né? Ou não derrube minha canequinha, porque eu gosto tanto dela. E ok, senti ciúme, né? Acolhi. Ok, tô com ciúme. Tá tudo bem, Helena. Olha, se acontecer alguma coisa com sua caneca, você pode ir lá comprar outra. Falo isso pra mim mesma, né? Agora, outra coisa é eu ter um comportamento motivado pelo ciúme, um comportamento de ciúme, tá? Então, isso é outra coisa, isso é outra situação, um comportamento motivado por um ciúme. E aí, de repente, alguém vem na minha casa, uma visita vem na minha casa, pega a minha canequinha, né? E eu vejo ela lá com a canequinha e falo assim, não, essa aqui você não vai tomar, tá? Essa aqui é só minha. Que indelicado, né? Foi um comportamento motivado pelo ciúme. E a mesma coisa é isso no relacionamento, tá? De repente, eu senti ciúme porque alguém se aproximou muito do meu namorado. E aí eu vi isso, eu falei, nossa, tá se aproximando demais, né? E de repente eu vou do lado e dou um abraço nele e falo, vem, vamos pra lá, sabe? Convida a pessoa pra ir pra lá. Esse comportamento foi motivado pelo ciúme. Você entende, então, que há uma diferença entre comportamento motivado por uma emoção e emoção, tá? A mesma coisa a gente vê da raiva também, tá? Tem muita gente que fala assim, eu não consigo controlar minha raiva. Eu não posso sentir raiva é feio. Não, você pode sim sentir raiva. A única coisa que não é tão agradável é que você haja, né, tenha comportamentos motivados pela raiva que podem ferir outras pessoas, magoar outras pessoas ou soar indelicado, entende? Não é legal. É que nem aquele meme, né? É de bom tom? Não é de bom tom, né? Então, é importante a gente saber disso, sabe? Eu posso sentir. Até que ponto vale a pena me comportar de acordo com essa emoção? Ficou claro pra vocês? Vocês ficaram com alguma dúvida a respeito disso? Então tem gente que tem raiva e ao mesmo tempo já sai dando murro em alguma coisa. Já viram pessoas assim? Ou que saem batendo uma porta, ou que já pisam mais forte no chão, ou que já aumentam o tom de voz na hora de falar. Isso são comportamentos motivados pela emoção. Não é emoção. Tudo bem sentir emoção. Se fosse só emoção, ok. Mas esses comportamentos, né? Essa comunicação mais agressiva, uma comunicação mais violenta, né? Isso que é o comportamento motivado. Entende? Então é diferente a emoção do comportamento motivado por essa emoção, ok? Então, tá tudo bem, vou recapitular aqui, tá tudo bem sentir ciúme, tá tudo bem sentir raiva, tá tudo bem sentir inveja, tudo ok, tá? A emoção nunca vai ser o problema. Uma outra verdade que eu preciso te contar, tá? Aqui é uma conversa, quase uma conversa de amiga, né? Não é nunca, o problema nunca vai ser a emoção, tá? Ai, mas é porque você é muito emotiva.
Não tem problema não ser emotiva. Não tem problema não. Ai, porque você é muito emocional. Você precisa ser mais racional. Quem falou isso pra você? Quanto mais emocional você for, quanto mais ligadinha nas tuas emoções você estiver, melhor você vai viver. Essa é uma verdade que eu precisava te contar, tá? Você precisa, sim, tomar as suas decisões motivadas, às vezes, sabendo avaliar as tuas emoções, tá? Muito melhor isso. Muito, muito, muito melhor isso, tá? Então, o problema nunca vai ser a emoção. O problema vai ser a forma com que você lida com as tuas emoções, tá? Então, por isso, é preciso que você aprenda a lidar com as tuas emoções, a conviver com as tuas emoções, a gerenciá-las, a saber ler. E eu acho que o primeiro convite que eu quero te fazer essa semana é que você tente olhar para os teus dias e tentar anotar quais as emoções que você sentiu naquele dia, quais as sensações que essas emoções trouxeram em você, tá? Eu quero abordar esse assunto ainda numa live, que é as 5 partes das emoções, tá? As emoções, elas têm 5 partes, tá? 5 partes que elas agem dentro do teu organismo, tá? Elas mudam o seu comportamento, elas fazem uma troca de tendência interpessoal, elas trazem sensações no seu corpo. E eu acho que para começar, que eu sei que é muita coisa que eu tô trazendo hoje aqui, ainda a gente tem mais coisa para passar aqui hoje, é que você pode começar a anotar quais foram as emoções que você sentiu durante o seu dia. E ao lado, você anota a sensação que essa emoção te trouxe, tá? Como assim, Milena? Assim, quando eu tenho ansiedade, às vezes eu sinto uma queimação aqui na boca do estômago. Não sei se você já sentiu isso. Quando eu fico ansiosa, eu sinto um nó na garganta. Quando eu fico mais ansiosa, eu sinto meu coração palpitar, acelerar. Às vezes parece até que eu tô com uma arritmia. E na verdade é a ansiedade. Quando eu estou com raiva, eu fico quente por dentro, assim, é como se meu sangue todo quisesse pegar fogo, sabe? Essa queimação no corpo, assim, quando eu sinto raiva. Você percebe que todas as emoções, elas causam sensações no seu corpo e também isso eu tô falando das emoções desconfortáveis, tá? Mas a gente tem as emoções que são gostosas de sentir, né? Que é a alegria, a felicidade, né? Você tá alegre. Então, essa emoção é muito, muito, muito gostosa, né? Então, você tem vontade de contar pro mundo que você tá alegre, entende? Você quer contar, o teu sorriso nasce no teu rosto de uma forma que você não sabe nem explicar. Você só sabe que você tá alegre, entendeu? Você já viu histórias de pessoas que ganharam na Mega Sena, assim, ficaram tão felizes que chegaram em um determinado local e falaram assim: eu vou pagar pra todo mundo hoje jantar, vocês não precisam pagar? Já viram isso? Não sei se vocês já viram essas coisas assim, que uma pessoa ganhou na Mega Sena e de repente ela começou a dar dinheiro pra um monte de gente, assim, que ela tava muito feliz, assim, e ela dava dinheiro pra todo mundo, como se o dinheiro nunca fosse acabar, o dinheiro que ela ganhou na Mega Sena. Então, a pessoa estava muito feliz, né? Estava muito feliz e de repente ela teve um comportamento motivado pela felicidade dela. Percebe? Que tem comportamentos que tanto das emoções confortáveis quanto das desconfortáveis que causam na gente, né? Então, nunca vai ser a emoção o teu problema. Sempre vai ser a forma com que você lida com ela, tá? E você, então, procurar ler qual é a emoção que eu estou sentindo, qual que é a sensação que essa emoção está me dando, tá? A ansiedade, ela é uma emoção que ela causa muitos desconfortos no nosso corpo, tá? Muitos e muitos desconfortos. E ela é responsável por muitas entradas em pronto atendimentos, tá? As pessoas que têm um plano de saúde ou as pessoas ansiosas, por exemplo, elas tendem muito mais a visitar aos médicos de forma geral, tá? Então, eu vou no gastro,
por problemas estomacais e intestinais, né? Às vezes eu vou muito ao cardio, eu vou muito no pronto-socorro de forma geral, mas pouco eu vou, às vezes, ao psicólogo e ao psiquiatra. Eles dão muito mais entrada para a clínica médica de forma geral do que para psicologia e para psiquiatria. Por quê? Por que você acha que isso acontece? Pela falta de informação. Entende? Por isso que eu trouxe essa live aqui pra você hoje. Porque a informação, de fato, é muito, mas muito, muito, muito importante. Entende? Porque essas pessoas, elas estão dando entradas em outras clínicas médicas e não estão resolvendo o problema. Elas estão tratando as sensações que as emoções trazem no corpo delas. Faz sentido pra vocês isso? Vocês conseguiram compreender um pouquinho mais a respeito dessas emoções, como elas acontecem no corpo, como que elas vão, né, acontecendo aí no nosso corpo, né, e como elas influenciam a nossa vida de forma geral, né? Influenciam demais a sua vida, tá? As tuas emoções influenciam demais a sua vida, tá? Então, quando você não se permite, outra verdade que eu quero te falar, que quando você não se permite sentir as tuas emoções, ela tende a piorar, tá? Então, assim, quando você não se permite sentir, você acaba piorando as tuas emoções, tá? Então, se você não se permite sentir as tuas emoções, elas acabam ficando mais acentuadas, entende? Elas vão ficando mais exacerbadas, elas vão ficando mais ainda desconfortáveis, porque você tá tentando trancar uma panela de pressão, entende? Você não tá liberando aquele pininho da panela de pressão. Você tá deixando o pininho ali como se estivesse tirando o pininho, sabe? Não tá deixando sair a pressão por nenhum lado. Você tá tampando aquilo, entende? E uma hora aquela tampa vai explodir tudo, né? E você vai ter provavelmente uma crise emocional, né? Vai precisar de uma ajuda muito mais acentuada, pode se tornar um transtorno, né? Então, todas essas situações é muito importante que você tenha essa válvulazinha que deixe passar o ar ali dessa pressão, deixe ir eliminando aquele ar ali para que você de fato possa viver com mais qualidade de vida, entende? É preciso que você se permita sentir, tá? Mas, Milena, eu não sei nem como que eu faço pra sentir isso, porque desde muito nova me diziam assim, você não pode ficar triste, engole esse choro, fica quieta agora, né? Não vamos falar disso agora. Talvez você foi sim, você viveu em um ambiente invalidante, né? É importante a gente lembrar que o ambiente tóxico, né, comumente falado, né, sempre, ele tem um nome. É um ambiente invalidante, tá? Esse ambiente tóxico, ele tem um nome. Um ambiente invalidante. Aquele ambiente que invalida a todo tempo tudo que você faz. Invalida a todo tempo todos os seus esforços. E invalida também as tuas emoções, tá? Então, às vezes, você foi, sim, criada nesse ambiente, né? Foi educada nesse ambiente que não foi permitido sentir. E talvez para você seja muito mais difícil se permitir sentir, né? E talvez aí seja uma ajuda profissional que te ajude, às vezes um grupo terapêutico, às vezes, né, uma terapia de forma geral, se você sente que você talvez não conseguia se expressar tanto num grupo, sabe? Tem formas que você pode aprender a sentir as tuas emoções, a ler as tuas emoções, certo? A olhar para você. E a última informação que eu quero dar aqui para você, né, que não é a menos importante, tá? É a última, mas não é a menos importante. E eu vou abrir ainda para perguntinhas. Quem quiser perguntar, pode começar a mandar as perguntas aqui que tenham a respeito das emoções. Você pode e deve utilizar as tuas emoções para adquirir autoconhecimento,
tá? As tuas emoções são um baú de informações sobre você, tá? Então, se de repente você tem a caneca ali, né? E você gosta tanto dessa caneca, né? E você ganhou essa caneca de alguém muito especial pra você, né? Que às vezes até já partiu, a gente não sabe, né? Mas você ganhou essa caneca. Então, você sentir ciúme dessa caneca, isso passa informações de quem você é. Que você dá valor nos presentes que você ganha, que você dá valor em presentes, que você zela pelas coisas que você tem. Entende? Ela tá te passando várias informações. Então, não é que tem muita gente que fala assim, o psicólogo tá me analisando. É que coisas básicas, tá, da vida contam muito a respeito de você. E às vezes você não aprendeu a ler isso ainda. Mas se você aprender a ler isso fica quase que automático. Entende? As tuas emoções falam muito sobre você. Você já viu uma frase que diz assim: quando alguém fala mal de alguém, pra mim, eu sei mais da pessoa que falou mal do que da pessoa que foi falada mal? Sabe como? Eu não soube explicar essa frase assim, mas ela é mais ou menos assim. Não sei se vocês sabem essa frase aí. Mas é uma frase assim: quando alguém fala mal de outra pessoa pra mim, eu sei mais da pessoa que falou mal do que da pessoa mal que foi mal falada. Uma coisa assim. Por quê? Porque quando essa pessoa me conta, faz um relato falando de uma pessoa, a gente consegue ler, né, as coisas que são importantes para essa pessoa. A gente sabe mais dessa pessoa do que da outra, né? Porque a gente tá lendo as emoções daquela pessoa, a gente tá lendo aquele comportamento, tá? Então, por isso que a gente sabe. E as tuas emoções sempre vão dizer coisas a respeito de vocês, a todo tempo. Então, utilizar essas informações a seu favor, gente, é libertador. É libertador você usar as tuas emoções a respeito de você mesmo para adquirir autoconhecimento. Entende? Então, eu acho que a gente pode até aprofundar mais essa atividadezinha que eu propus para você. Qual a emoção eu senti? Qual a sensação ela despertou? E o que ela diz sobre mim? Olha só, esse exercício é fantástico para autoconhecimento, tá? Esse exercício, sem dúvidas, ele é fantástico. Eu elaborei ele agora aqui pra você no decorrer da live, né? Que é assim, quem sabe faz ao vivo, né? Então, qual a emoção eu senti? Qual sensação ela despertou no meu corpo? E o que ela diz sobre mim? Esse exercício, façam esse exercício. Se quiserem depois, venham falar comigo a respeito deles. Eu fico aberta aqui a vocês, a conversar com vocês sobre esse exercício. Essa está sendo a primeira live do ano, né? A primeira de muitas, tá? Esse ano eu quero muito estar mais presente aqui com vocês, com as lives. Eu gosto muito de estar aqui com vocês, da troca, né, que esse ambiente proporciona. É diferente dos stories que eu gravo e sai lá, né, gravadinho, tudo bonitinho, certinho pra vocês. Aqui é no ao vivo mesmo, vocês veem como eu sou de verdade, né. Eu não me acho diferente, tá, do jeito que eu sou na terapia, por exemplo, né. Tem muita gente que tem essa dúvida: Milena, é a mesma pessoa na terapia? Será que ela é a mesma lá do Instagram? Eu procuro ser sempre a mesma pessoa em todos os ambientes. Então, sim, se você um dia for fazer terapia comigo, você vai ver que eu sou, de fato, essa mesma pessoa que conversa aqui com vocês no Instagram. Mas eu gosto dessa troca do ao vivo aqui, sabe? Eu sinto mais vocês e é muito, muito, muito legal isso. Meninas, eu acho que só temos meninas aqui, né? Deixa eu ver. Olha só, temos só meninas aqui. Nós estamos entre meninas. Tem perguntas que vocês gostariam de fazer, né, a respeito das emoções? Tem mais uns 5 minutinhos aqui que eu posso responder alguma dúvida. E se não, a gente vai encerrando por aqui, certo? Se você tiver qualquer dúvida, pode perguntar aqui, que vai ser um prazer te ajudar. Vou aproveitar para recapitular os temas, tudo que eu falei aqui, as verdades sobre as emoções, tá? Então, primeiro, nenhuma emoção vem do nada,
tá? Segundo, não tem como desligar as tuas emoções, tá? Terceiro, as tuas emoções, elas não duram para sempre. Ansiedade não tem cura, porque não é doença. Ansiedade precisa de gerenciamento, tá? Quinta, tá tudo bem sentir ciúme e inveja, tá liberado, tá? Tá liberado. 6, a emoção nunca é o problema. A emoção o problema nunca vai ser a emoção, vai ser sempre a forma com que você lida com aquela emoção, o problema, tá? 7, se permitir sentir não vai acentuar as suas emoções, tá? Tem muita gente que fala, nossa, se eu ficar triste eu vou enlouquecer. Não tem nada disso, tá bom? E 8, você deve usar as tuas emoções para ter o autoconhecimento, tá? Tenta fugir dessa ideia de, eu tenho que ser racional. E eu vou fazer uma live sobre isso, sobre eu tenho que ser racional, porque tem muitas meninas, tá, que falam assim, fulano é tão racional, eu gostaria de ser tão mais quanto ele. Não, você não precisa ser igual a ele, tá? Você precisa ser igual a você. Ser do jeitinho que você é, tá? Se acolhendo, se aceitando, se amando, porque você é maravilhosa desse jeito que você é. Tá? Então é isso que eu quero dizer pra vocês hoje. Vocês são incríveis, vocês são maravilhosas do jeitinho que vocês são, tá? Eu adoro estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar muito e muito mais conteúdo sobre as emoções esse ano aqui em lives com vocês. Tô muito feliz por esse momento aqui. E um beijão e até logo nos stories, tá bem? Um beijo!